boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à 39ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 39ª live decorre no dia consagrado pela Organização das Nações Unidas à biodiversidade, tão essencial para mantermos a nossa terra sã e tantas vezes relegada para um plano para lá do segundo e do terceiro. Para além disso, é também o Dia do Autor Português, assinalando o aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores. Pode parecer improvável, mas creio que conseguirei conciliar ambas estas efemérides com a convidada de hoje. Judite Canha Fernandes nasceu no Funchal em 1971, licenciada em Ciências do Meio Aquático, pós-graduada em Biblioteca e Arquivo e doutorada em Ciências da Informação. Foi representante da Europa no Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres entre 2011 e 2016. É escritora e dramaturga. Publicou poesia, romance, novela, conto e literatura infanto-juvenil. São vários os prémios e menções especiais recebidos. Prémio Agostina Bessa Luís, 2 vezes semifinalista do Prémio Oceanos, menção honrosa no Prémio Literário Ferreira de Castro e no Prémio Literário Dias de Melo. Mel Sem Abelhas, que é o seu mais recente trabalho, aqui está ele, foi o vencedor do Prémio Literário Edmundo Betancourt em 2024. Foi traduzida para espanhol, inglês, italiano, francês e alemão. A sua obra foi adaptada para cinema, rádio e composição musical, sendo inclusivamente objeto de investigação em várias universidades. Sem mais delongas, vou adicionar então a Judite à conversa para que ela nos adoce com estas suas palavras. Olá! Eu... A verdadeira amante das tecnologias, hein? Boa noite! Boa noite! Olá! Boa noite! Boa noite! Antes de mais, agradeço mais uma vez o facto de ter acedido aqui a este meu desafio para nos deliciarmos com este manjar, digo eu. E eu, se calhar, aqui, para dar aqui o pontapé de saída na nossa conversa, vou atrever-me a ler aqui determinadas passagens que eu deixei aqui umas marcas no livro. Penso que não estará mal, digo eu, deixar estas marcas nos livros. É sinal que eles também nos marcaram. Vou então ler só algumas passagens. O fedor é insuportável e permanente. É ácido e doce e podre, nojento. Aqui no porão, o cheiro não é o mesmo da água da vida, do suor da dança ou do amor. Somos a transpiração de uma gazela antes de morrer e eu inalo, com detalhe insuportável, todos os odores que compõem esse desespero. Isto é uma parte, eu anotei aqui 3 partes que queria ler. O tempo parado no silêncio é a coisa mais bela que conheço. O silêncio é prenha de detalhes que sem ele nunca chegamos a conhecer. E só mais uma, para não inoportunar aqui a nossa plateia. Sempre me fascinou esta magia particular da água, a sua capacidade de reter e libertar a cor. Tem todas as cores do mundo. Verde pela mata, negra pelas paredes de um poço, azul pelo céu e ao mesmo tempo não tem cor nenhuma. Reflete um pássaro com a mesma nitidez que reflete uma pedra. E assim, eu aqui enredado nesta magia destas letras, não sei se a Judite quer começar já a revelar aqui alguma coisa sobre o livro ou se quer que eu comece já com as perguntas. Eu tenho muitas dificuldades em revelar coisas sobre os livros. Então, eu prefiro, se puder ser, me perguntes, que me guies tu um pouco e eu vou respondendo o melhor que puder. Ok. Eu já sei, mas eu acho que é melhor explicarmos a quem nos está a ouvir o porquê deste título. Porquê Mel Sem Abelhas? Bom, na verdade é curioso que, para já, boa noite, né? E bom dia do autor português e das autoras também.
dos autores também, né? De todas as pessoas. É um prazer estar aqui e agradeço o convite, João. É a primeira vez que realmente falamos. Agora, sobre o que tu perguntas, foi uma sorte com este livro. Nem sempre os títulos são imediatos ou são fáceis. Com alguns, eu acho que enquanto não se encontra o título, o livro não está resolvido. No caso do Mel Sem Abelhas, ele apareceu quase imediatamente numa das primeiras pesquisas quando eu decidi escrever sobre este tema, digamos, sobre esta história e personagem que surgiu, porque apareceu esta expressão, que é uma expressão de origem persa, que designa a cana de açúcar. E designou o fruto, não é? Mel sem abelhas é aquele que é produzido a partir da cana, a partir da cana de açúcar. E eu gostei tanto da expressção, não é? Achei-a tão bonita e com tantas camadas, não é? Na verdade, que a escolha foi imediata. Então, sim, a origem da expressão é persa, não é? É uma expressão, não sei exatamente de que altura eu registrei aqui, mas sim, a expressão tem origem persa. É muito poética, não é? Sim, sim, sim. E aí, não é, a conotação atribuída às abelhas, não é, como um inseto trabalhador, sempre afadigado a fazer qualquer coisa e que ao mesmo tempo nos delicia, não é? O mel sem abelhas, logo à partida, abre-nos, não sei quantas, abre-nos o campo de possibilidades de interpretação e isso agradou-me muito. Pronto, daí Ainda, essa escolha. ainda antes de entrarmos na história, já quase nós conseguimos construir uma história só por causa do título, não é? Sim, Mas sim, realmente, depois de lermos o livro, conseguimos perceber melhor também, lá está, todas estas camadas que compõem este título, não é? sim. Eu espero que sim. Muitas, não é? Muitas camadas, realmente. Sim. Não estavas a fazer uma pergunta, pois não? Não, Não, eu não vivo estava agora. a tentar exprimir aquilo que eu também senti com a experiência da leitura. Uhum. E Sim. outra questão, o que é que esteve na base, na gênese, então, aqui desta obra do Mel Sem Abelhas? Já falámos então do título, mas em termos da história em si, como é que ela surgiu? O porquê de querer contar esta história? Sim, na verdade, esse é o momento. Não, o livro tem um preâmbulo Uhum. em que a voz narrativa de alguma forma se apresenta. E esse é o momento que não é ficção. Esse Ok. preâmbulo foi exatamente, enfim, depois eu trabalhei de alguma forma, mas isso foi o que aconteceu. Eu sei que é estranho às vezes, né, o quanto a realidade supera tantas vezes a ficção. Houve um dia em que, distraída na varanda, vi uma imagem de uma mão atravessando o Atlântico, de uma mão escura. Pronto, e foi uma imagem que me capturou e que eu anotei e pensei, bom, de onde é que isto vem? E ou nesse dia ou no dia seguinte recebi um mail da minha mãe em que ela me enviava documentação sobre uma pesquisa que ela estava a fazer sobre a escravatura na Madeira. E eu senti. E ela falava da terra de origem dela, ela pesquisava também alguns aspectos da história de família dela. E ela dizia que na terra dela existiam muitas Martas. E portanto foi exatamente assim. Eu senti que a mão que eu tinha visto no dia anterior era a mão daquela Marta e que era de uma mulher escravizada e que teria ido para a Madeira. E 2 dias depois enviam uma candidatura, a abertura de uma candidatura para uma residência de criação literária no Funchal. Tão simples assim. E depois, a partir do momento em que eu mergulhei na pesquisa,
eu encontrei esse período, a riqueza desse período, o significado desse período, o facto de ele, além de ser, na verdade, nós podemos traçar o que hoje é a realidade do capitalismo contemporâneo, do modelo de exploração que nós vivemos hoje, não é? Precisamente a essa altura, a essa ilha no meio do Atlântico, ao início do século XVI, e à produção do açúcar. O açúcar que era o ouro branco, na altura. E, portanto, quando eu vou encontrando isto tudo, sabes, a cada pesquisa revelava-me uma coisa mais interessante que a anterior. Pronto. E eu, ao mesmo tempo, decidi, não, eu não quero contar a macro-história. Eu quero contar a história daquela mão. Eu quero contar a história da Marta. Ok. Pronto. E, entretanto, ganhei essa bolsa e voltei à Madeira, né? Porque eu nasci na Madeira, mas não ia lá há muito tempo. Foi muito interessante para mim também. De certa forma, foi um poder retornar à infância. E estive lá 2 meses e comecei a escrever o livro. E assim surgiu o Mel Sem Abelhas. Isto foi há cerca de 2 anos. Eu penso que não tem ainda 2 anos. Ok. E esse livro, tendo sido tão difícil escrevê-lo, especialmente que né, o livro tem 3 partes. A primeira parte foi bastante difícil para mim encontrar as palavras que eu sentia que tinha de encontrar, sem as ornamentar, sem as suavizar, etc. Apesar disso, o livro, não é, quase que fluiu assim muito rapidamente e aí está ele. Então, é um livro cheio de paradoxos, não é? E eu. Sim. Além de, claro, há um outro aspecto, não é? Porque nós temos muitas zonas cegas na nossa história. Cegas no sentido em que elas não foram narradas nem do ponto de vista da história, nem do ponto de vista da ficção ou da criação, com a complexidade e o número de subjetividades que de facto fizeram dela, parte dela. E uma delas, sem dúvida, é a história da escravatura portuguesa e o nosso papel nesse período e nesse período da história e nesse movimento histórico. Então, sim, portanto, isto eu também tive vontade de escrever sobre isso. Ok. Só que isso veio, digamos, veio depois. Primeiro apareceu a Marta. Portanto, Um pouco assim. no fundo, os astros todos alinharam-se. Sim, foi sim, muito bem, né? Nada estava retrógrado. Não, nada aparentemente estava retrógrado. E pegando exatamente nessa questão do preâmbulo, pronto, já conseguimos perceber, mas esta questão do sonho realmente surgiu assim, essa mão surgiu lá, não é? E para além desta questão do sonho, o porquê desta divisão em 3 partes, nestas 3 partes? Também eu não sei explicar muito bem, mas é curioso. Desde o momento em que este livro foi lançado, tem-me feito várias questões que eu não sei explicar, porque a forma como aconteceu, né, realmente carece de explicação. Foi muito claro que havia estes 3 momentos, como 3 andamentos da vida da Marta, e que eu queria contar esses 3 andamentos. E também soube desde logo como é que eu queria que o livro terminasse, o que é uma sorte quando isso acontece. Porquê? Não sei. Não sei. De qualquer forma, há uma razão. Porque depois as pessoas fazem. É tão bom isso, não é? Porque as pessoas fazem-nos perguntas e a gente percebe coisas que não tinha percebido até então. Eu tinha muita vontade de escrever sobre o mar. Isso sim. Eu adoro o Conrado, mesmo London, o Melville. Eu sempre amei essa literatura. E eu sempre tive de vontade
descrever algo que se passasse em pleno oceano, no meio do Atlântico, né? Dentro de um barco. Infelizmente, não necessariamente no navio negreiro, mas dentro de um barco. E, portanto, eu tive vontade que um dos momentos se centrasse na viagem marítima, no mar. Também por isso. Por um lado, porque é um aspecto importante do que foi, porque, portanto, isso inicia o tráfico transatlântico de escravos. Portanto, esse período massificado, né, com o volume que teve, e, portanto, isso significava conviver com barcos durante meses, no porão, fechados. Eu tive vontade de escrever isso. Portanto, isso eu sei explicar, esse primeiro momento, a necessidade e a vontade, não é? Porque há coisas que nos impelem a escrever. Sim, eu também tive vontade de. São poucas as mulheres que escrevem histórias marítimas. Eu gosto de desafios. E nota-se Eu gosto de também desafios. o gosto, porque aqui a palavra mar aparece sempre em maiúsculas, não é? Nota-se Sim. essa paixão. Sim. E aqui uma questão relativamente exatamente à residência. Qual é que foi a importância desta residência para realmente esta obra depois ter surgido nesta forma, como nós agora a conseguimos ler? Sim, foi fundamental, não é? Portanto, eu tive 2 meses na Madeira, em, em que eu tinha, não é? Eu tinha, se eu não tinha que me preocupar com o mês seguinte, como é que eu ia fazer, porque eu tinha a possibilidade de dedicar-me a um livro. E ajuda, pelo menos a mim ajuda-me. Ainda ontem eu falava sobre a residência que fiz em Berlim, estar fora de casa, estar no sítio a pesquisar. É muito rico, há uma série de camadas que surgem, que eu penso que não surgiriam, ou surgiriam de outra maneira se não tivesse essa possibilidade, e depois o tempo é para isso. E depois, quer dizer, aconteceu-me logo na chegada, não é? Eu fui logo ao Museu da Cana-do-Açúcar, no Funchal, e vejo logo à entrada, como assim, uma grande placa no Museu do Açúcar, a dizer: nós, a Madeira, nós fomos a origem do capitalismo global, como motivo de grande orgulho. E isso foi fortíssimo para mim, compreender isso. E depois percorrer esse museu e ver que esse museu não tinha nenhuma menção, nem uma nota de rodapé ao uso de trabalho escravo que tinha acontecido para que a exploração da cana pudesse fazer. Nada. Nenhuma menção nesse museu. Pronto. E isso permitiu-me. Isto são coisas que, de alguma forma, não é, se concentram, não é? Quando nós estamos num lugar só, quando eu posso estar num lugar só para escrever, a minha abertura tem muito mais possibilidades. Então, sim, eu fui aprendendo. Houve um detalhe, por exemplo, num café no Funchal, na zona velha do Funchal, na verdade. Um café que tem assim as paredes de madeira, não sei se eles tentam imitar um pub inglês, algo assim, né? A influência inglesa na Madeira é muito grande também. Eu vejo um mapa que, pá, do século XVI, em que se via uma imagem do Atlântico, em que a Madeira era tipo metade do Atlântico. E essa, repara, a imagem de si mesmos Hegemonia. que a ilha tinha, pronto. Ou seja, e tudo isto só pôde acontecer porque eu estava lá. E isso permitiu, de alguma forma, esboçar o livro nesses 2 primeiros meses. E, e pronto, permitiu-me também outras coisas, também em termos de escrita, mas isso, por isso foi muito importante fazê-lo, sim. E aproveitando agora esta menção e até fazendo aqui algum paralelismo por causa do capitalismo e desta questão da, do início do capitalismo. De facto, existem estes momentos na história que vale a pena
aos quais vale a pena voltar para tentar não repetir estes erros? Ou seja, vale a pena falar destes erros para tentar evitá-los uma e outra vez? Sim, eu pessoalmente acho que sim, não é? Eu penso, eu ao querer contar a história da Marta e não é, para já não fazer, digamos, um romance histórico no sentido tradicional, eu não me detive sobre a macro-história, porque eu parece-me, repara, o primeiro capítulo que nós falávamos, numa das fases de pesquisa, eu vejo uma imagem do que era o porão do navio negreiro. E os porões, né, onde as pessoas passavam meses na escuridão, as pessoas eram. Não havia espaço entre os corpos. Ver essa imagem foi, digamos, a base de toda a primeira parte do livro. E eu procurei, com isso, porque eu acho que muitas vezes nós humanos, né, com este ênfase na mente, conseguimos distanciar-nos de coisas que não me parece bem que nos distanciemos. Porque facilmente, e somos claramente, insensíveis a coisas que não poderíamos ser. E por isso, para mim, era importante, eu trabalhei muito o corpo da Marta, o espírito da Marta. E todas as sensações, quero só... Diz. E todas as sensações, porque no fundo nós conseguimos sentir os cheiros e sentir todas as texturas e todo o desagrado e todo o desconforto. Nessa primeira parte, então, é por demais evidente. Pois, porque eu acho que é mais difícil, sabes? Eu acho que a forma do humano se aproximar do outro é sentir o outro. E acho que, de alguma forma, tudo é construído no sentido de nós não sentirmos o outro. Então, neste livro, especialmente, em particular, estando eu a falar sobre o que eu estava a falar, eu queria que as pessoas sentissem a Marta, vislumbrassem o que é que foi aquele período da história, o que é que isso significou para uma pessoa. Uma pessoa qualquer. Pronto. E pelo menos foi essa a minha abordagem. Claro, obrigou-me a sentir. Quando eu digo que este livro foi particularmente difícil para mim, a escrita, teve momentos difíceis. Porque eu normalmente, né, sei lá, em vários, eu abordo a violência em vários outros livros, em vários momentos, não é? Mas eu normalmente consigo entrar e sair desse estado que eu preciso de estar para poder escrever. Neste caso, houve momentos em que foi difícil, em que me apetecia fugir, tentei não o fazer, porque era para poder fazer isso, para poder trazer, para poder dar vida à Marta. E até contrastando com essa primeira parte, provavelmente até mais na terceira, a protagonista vai fazendo alguns alívios e até vai utilizando assim muitos toques de humor. E isso realmente também são umas boias salva-vidas, quer para a Marta, quer para nós leitores enquanto a estamos a ler, enquanto estamos a viver a vida da Marta. Estas histórias caricatas que surgem até mais na terceira parte. Sim. Quer dizer, eu espero que sim. Funcionou para ti. Eu tentei, eu achei que havia necessidade, sim. E também repara, a realidade é sempre cortada por muitos eventos simultâneos. E faz parte do exercício da sobrevivência. A beleza, o riso no choro, o riso na perda, não é? E esse alívio acontecer de quando em quando, pelo menos. Eu tentei reproduzir isso. Claro que depois só escutando quem leu é que eu percebo se tu sentiste isso, João. Eu
e por isso estou a corroborar essa ideia. Ok, bom, boa. Senão também às tantas era insuportável e sim, eu perguntava-me se as pessoas, se poderia ser um livro difícil de ler, por isso mesmo, não é? Pela dureza. Então tem sido muito. Eu tenho ficado muito feliz com as reações que tenho tido, que tenho recebido. Uh, a maioria das pessoas tem-me dito o contrário, não é? Que começa a ler e, e que não quer parar até terminar. Porque... Então, essa tem sido a surpresa boa deste livro. Eu achei que podia ser um livro que pouca gente leria. Eu acho que acaba depois por ser fácil gostar da Marta e acaba por ser uma necessidade tentarmos perceber qual é que será o fim da Marta, não é? O que é que irá acontecer à Marta, porque o que apetece no fundo é abraçar a Marta. Eu vou ver isso. E aqui uma pergunta mais abrangente, porque eu sou um fiel defensor de Um Passo para o Sul, e então eu tenho que fazer duas perguntas exatamente tentando ligar estas duas obras. As mulheres têm sempre um papel fundamental nas tuas obras. Isto é uma imagem de marca ou é uma necessidade cada vez mais premente? Esta alavanca do papel da mulher. Olha, num primeiro momento, né, quando eu escrevi Um Passo para o Sul, de uma forma mais consciente, embora Um Passo para o Sul, na verdade, tem um protagonista masculino, que é o meu personagem favorito de todo, que é o Josué. Eu amo o Josué. É curioso isso, mas nesse momento, para mim, interessava-me, sim, construir personagens femininas, porque é óbvio que ainda faltam muitas personagens, comparativamente, muitas personagens femininas à literatura. Então, essa decisão foi consciente. E mesmo com a lista da mercearia. Porque a lista da mercearia é a história de uma mulher. E eu tinha vontade de contar a história daquela mulher e eu vi aquela imagem. A partir daí, eu não tenho decidido. Eu não sinto que eu tenho decidido. Eu tenho, há dois romances que eu tenho assim aqui presentes, que na verdade os protagonistas têm protagonistas masculinos também, porque eu também tenho vontade de explorar isso. Agora, eu nem sempre decido, eu não sinto que decido sempre. E eu não decidi acerca da Marta, eu não decidi acerca da Margarida. Elas surgiram e eu tive vontade de contar a história delas. Agora, a mim parece-me sempre que quando nós construímos um personagem, nós estamos sempre a falar da humanidade. Não é? Se nós trabalharmos as dimensões de contradição que existem em qualquer ser humano, da ambivalência, de dúvida, de decisões, de frustrações, nós estamos sempre a falar do humano. Então, eu gosto de pensar, eu sinto assim quando leio, porque repara, eu, na maior parte da minha vida, eu li, ainda agora posso dizer que li mais personagens masculinos do que personagens femininos. Okay? Não me passou, mas se eram bons, se os livros eram bons, eu estava a ler sobre o humano, mesmo que eu gostasse ter lido mais protagonistas mulheres. E, portanto, eu gosto de pensar que com mulheres, quando as protagonistas são mulheres, nós conseguimos olhá-las não a partir da diferença, mas como parte de uma espécie, não é? Somos nós. Por exemplo, eu quando li o Robinson Crusoe, ok? Eu não pensei, ora, cá está a história de dois homens numa ilha, ok? Em que um deles nem nome tinha, né? Eu pensei, eu senti que eu estava a ler sobre a solidão,
sobre sobrevivência, sobre como lidar com ambas as coisas. Eu estou a ler sobre o humano. E eu espero que aconteça o mesmo quando se trata de protagonistas mulheres. Não é? Que nós não nos... porque eu acho que esse preconceito ainda existe nas mentes. Ou seja, se a protagonista é uma mulher, mais facilmente se vai ouvir, é uma história sobre a realidade feminina. É uma história sobre as mulheres. Não. Pode ser, pode não ser. Se for boa literatura, é sobre o humano. Esse olhar, que é focado na diferença, é um olhar fruto ainda do preconceito, ainda de uma visão das mulheres desigual. Enfim. Eu não sei se concordas comigo ou não, João. Não sei o que tu pensas. Claro. Eu pessoalmente é isso que penso, não é? Sim. Então... E é por isso mesmo que estamos aqui a conversar. E outra questão que eu também acho engraçada, tendo em conta estes dois livros até, as ilhas são espaços também aqui predominantes. E a minha questão é, realmente as ilhas potenciam a literatura, potenciam a escrita, potenciam as histórias? Não sei. Isso eu não sei responder. Eu sei o que é que eu acho. Eu sempre achei, e acho, agora, eu estou a viver em Lisboa há 10 anos. Eu acho que toda a gente vive em ilhas. Exato. Em todas as ilhas onde as pessoas vivem são marítimas. Exato. Eu acho que toda a gente vive em ilhas, no sentido em que a gente geralmente circula pelos mesmos sítios, todos os dias, e de alguma forma vivemos ilhados, ilhadas. Então, quando se fala de ilhas, espaço geográfico, nós estamos a falar de uma coisa que é comum à maior parte das pessoas, não é? A ideia de um sítio que é fechado, não é? De alguma forma fechado. Claro que quando tu acrescentas a dimensão mar ou oceano, há outra coisa que acontece, que é a visão do horizonte, não é? E que é muito, eu acho muito curioso, porque não é, eu cresci em ilhas, não é? Então ouvi todas as reações, não é? Desde as pessoas que mal aterram numa ilha e sentem de imediato claustrofobia e querem fugir dali o mais depressa possível, não é? E até aquelas que, quando olham para o horizonte, sentem que estão no mais vasto dos espaços possíveis, não é? Porque a ilha oferece um horizonte vastíssimo. Eu sou do segundo grupo. Eu não fiz claustrofobia. Eu também. Mas realmente é a transposição, o máximo de transposição para o real daquilo que a maioria de nós vive no dia a dia, não é? Mas está, nós somos ilhas, vamos atracando nas ilhas dos outros, não é? De vez em quando. Mas realmente o nosso mundo é como se fosse uma bolha e realmente quando vamos para uma ilha conseguimos percepcionar melhor essa dimensão que nós habitualmente temos, mas apenas mental, digamos assim, não é? É como se a ilha traduzisse, não é? Essa metáfora constante, não é? Com a qual nós convivemos, não é? E que eu acho preocupa-me alguns aspectos no contemporâneo desse demasiado ilhado. Porque uma coisa é nós termos ritmo, outra coisa é nós acharmos que só existe a nossa ilha e que a nossa ilha é o todo do real. E que eu acho que muitas vezes a fragmentação associada a uma vivência que está muito no virtual acentua esse aspecto de isolamento que nos desliga do outro. E nesse sentido eu gostaria menos ilhas, talvez. Menos ilhas. Eu sinto que eu também, esta semana é difícil estar a falar sobre qualquer coisa e não ter presente aquilo que foram o resultado das eleições no domingo.
Eu próprio estou a falar, estou a dar-me conta que alguns está sempre a ir a voltar. Eu penso que para muitas, eu não senti necessariamente choque, infelizmente, né? Porque isso eu sinto que é uma corrente muito maior e já pré-anunciada, mas, mas sinto a dureza da batalha. E, enfim, sem querer fugir ao assunto, sim, é só porque eu estava a falar e estava a dar-me conta que há uma parte de mim que parece que está sempre Sempre a aqui puxar. a puxar, porque por estar à procura de soluções, que eu acho que é o que faz sentido também. Mas pronto, mas a gente estava a falar do Mel Sem Abelhas, né? E das personagens femininas e de ilhas, né? E tu leste Um Passo para Segundos Açores, não foi? Li É isso. e ela difusora de Um Passo para o Sul. Eu li, pronto, agora vou revelar um bocadinho também. Eu li-o quando fiz uma viagem à Madeira, porque eu gosto de tentar ler os livros, se possível, in loco, para uma maior abrangência. E então, pronto, eu adorei o livro e não me canso de falar dele. Boa. É o teu favorito. Bem, se calhar agora com o Mel Sem Ah, Abelhas, pronto, ok. um bocadinho dividido, mas Ok. Eu sou como uma criança, eu faço todas as perguntas. Mas diz, João, sim, desculpa. não, só para terminarmos o assunto há pouco, realmente a empatia é aquela palavra que nós tantas vezes apregoamos, mas depois em termos de exemplos concretos parece que cada vez conseguimos elencar menos, não é? Sim. A empatia é, e voltando ao livro, né? A empatia é uma prática. Uhum, Para já, a empatia pode e deve ser uma prática. uhum, E tudo nos está a convidar ao contrário. exato. Neste livro, quando eu falo que eu quero dar corpo à Marta, vida à Marta, muito profundamente, é precisamente porque essa empatia é fundamental para nós podermos afastar fantasmas da nossa história. Né? Eu acho que é o Eduardo Lourenço que diz que Portugal é uma mina para Freud, atolados num silêncio de séculos. E nas últimas décadas, fruto de lutas políticas fortes, não é? De movimentos fortes, fomos obrigados, enquanto Estado-nação, digamos, a enfrentar esses fantasmas. E não estamos a conseguir fazê-lo. Agora, temos de o fazer. E nesse sentido, eu gosto de ter escrito este livro. Apesar de, repara, eu não persegui o tema. Sim, sim. O livro surgiu de outra maneira. Mas gosto de o ter escrito. E acho também um desafio até literário, sabes? Dar voz a personagens que tiveram pouca voz, não pelo simples ato de dar voz, mas porque, sabes, há ali tanta matéria para explorar, Sim. das vozes que foram apagadas. E a maioria das vozes da humanidade foram apagadas, Exato. porque houve algumas vozes que correspondem a uma porcentagem muito pequena da população que foram hiperbolizadas, quer dizer, foram as vozes, a voz. Ok? Então, eu olho para isto e penso que pena, não é? Que perda para a história da literatura. Mas, agora, temos a oportunidade de fazer diferente, não é? E a mim fascina fazê-lo. É uma oportunidade a não perder de realmente dar voz a quem nunca teve voz, não é? Podermos colocar, lá está ela, a empatia, colocarmos no papel de que se calhar nunca pensámos, não é? Tentarmos viver e tentarmos sentir como nunca eventualmente iremos sentir e iremos viver, não é? As situações que nunca idealizámos na nossa vida. Sim, quando a nossa visão do outro é estereotipada, preconceituosa,
flat, né? Uhum. É muito fácil alimentar o medo, é muito fácil alimentar o ódio, não é? Portanto, é esse processo. Repara, eu gosto de pensar, a ideia de crise chinesa, não é? O ideograma chinês para crise significa duas coisas em simultâneo, não é? Perigo e oportunidade. Eu não me parece que a gente pudesse, por exemplo, evitar aquilo que a gente está a atravessar agora. Quero pensar que o perigo está aí, é evidente, mas também está a oportunidade. Uhum. E a oportunidade passa, sim, por essa sensação. Né? Aí o Baldwin tem um vídeo dele, né, que é assim muito partilhado, em que ele fala sobre isso mesmo. O outro sou eu, nós não podemos esquecer que o podia ser eu, o outro sou eu. Mas nós só o conseguimos compreender se nós realmente olharmos o outro. Não é? Se nós conhecermos realidades outras que não são necessariamente semelhantes às nossas. Não. Uhum. Olha, para terminarmos agora esta primeira parte, aqui a Sim. nossa conversa só tem duas partes, não tem três. Quais é que são os projetos para o futuro? Ok, bom. Uau! Ah, eu não sou de muitos projetos para o futuro, mas enfim, eu estou a escrever o 3 Meridianos de Abril, Ok. não é? Que é a minha primeira escrita em registro de ensaio autobiográfico, Uhum. pronto, e que tem a ver com a história de vida do meu pai, da minha mãe, e o meu olhar sobre isso, né? E 25 de Abril. Pronto, em termos de trabalho, é nisso que eu estou concentrada e tenho um sonho de um livro já a seguir. Eu estou sempre a pensar no livro presente e no livro seguinte. Eu sou obcecada pelo que eu faço. Durante algum tempo sair um pouco de Lisboa para próximo, mas estou a precisar. Eu vivo no centro de Lisboa eu vou sair durante um período, eu preciso. Sim, um bocadinho mais de verde. Eu preciso um bocadinho mais de verde. Perto, mas eu não sei se era sobre isso que Sim, sim, estavas a. sim. Sim, além disso, quer dizer, depois há um projeto inesperado, né, que eu tenho vindo a viver, que é, eu trabalho criação literária, né? Eu comecei a dar oficinas, primeiro num projeto que se chamava Desmanche, agora num outro que se chama Magma, Uhum. e que é assim um espaço de criação literária que é uma espécie de sonho-escola que eu tenho com a Serena Cacchioli, que é uma escritora italiana, mas também traduzida para português e que vive em Portugal. Aí que é maravilhoso. Ok. É maravilhoso e faz parte, sim, eu tenho alguns sonhos sobre isso, que vão para além da realização das oficinas e de acompanhar projetos de criação literária, processos de criação. Eu descobri nisso um enorme prazer. Ok. E não estava nada à espera. Então, sim, tenho alguns sonhos em relação a isso, mas falta o tempo para conseguir avançar. Mas Ai, realmente, yeah. esta componente dos sonhos já conseguimos perceber que é uma constante, não é? E também dão muito alento. Não? Como não? Contigo não? Sim, sim, vai. Agora então, já falámos um bocadinho da obra, agora vamos falar sobre a autora. E então a primeira pergunta é: como começou a paixão pelos livros? Hum, hum, muito pequenita. Ok. Não, sim, a paixão foi imediata, foi as Mil e Uma Noites. Ok. Eu li as Mil e Uma Noites bem entre os 5 e os 6 anos. Ok. De piada às escondidas da minha avó. E ali mesmo eu. Que loucura! Eu descobri essa paixão. Adiei-a, não é? Adiei a parte que soube logo nesse momento que era aquilo que eu queria fazer, não é? E depois as Mil e Uma Noites é extraordinário, porque é a história por excelência, não é? Seja
a Sherazade consegue manter sempre aquele bocadinho, não é? Que impede o sultão de a Exato. matar, que ela possa viver mais um dia, porque ele quer ouvir mais um bocadinho da história, seja porque é a história que se transforma noutra história, que se transforma noutra história. Não é? As Mil Minutos é um livro soberbo, não é? Enfim, e portanto eu tive essa sorte, e desde aí, pronto, é o meu melhor vício, é a minha melhor obsessão. Olha, e eu gosto de tentar associar as diferentes artes. E então, eu criei no Spotify uma playlist que é dedicada às nossas conversas. E a playlist é baseada em quê? É baseada nesta pergunta que eu agora vou fazer. Há alguma música ou músicas associadas ao processo da escrita deste livro, do Mel Sem Abelhas? Do Mel Sem Abelhas, muito pouco. Muito pouco. Mas é uma sensação. Imagina, o 3 Meridianos de Abril vai ter uma banda sonora e uma banda poética. Ok. Assim, para acompanhar o livro. O Mel Sem Abelhas, provavelmente eu terei ouvido música em alguns momentos, mas escrito no silêncio. Ok. Portanto, não houve assim nenhuma música. Pensar nisso, não. Não. Ok. Desta vez não vou conseguir amealhar nenhuma música da playlist. Nada, eu podia sempre. Não seria verdade. Claro. Eu posso mentir. Eu posso mentir se quiser. Não. Ok, sim senhor. A próxima pergunta pode ser um problema para muitos escritores, e já percebi aqui com as conversas que para outros não é. Como é que é encarar uma folha em branco? Não, eu não. Ok, primeiro, olha, faço fazer batota. Eu já vou falar da folha em branco. O Base para Sul, ok? Sim. Que eu sei que tu gostas. Sim. O Último Romântico do Caetano Veloso. Ok. Vou também fazer Prega que lindo! O Josué foi em parte inspirado. Sempre que eu entrava no Josué, uma parte do Josué, eu invariavelmente ouvia o Último Romântico. Sobre a página em branco, isso não é uma questão para mim. Ok. Com isso eu não quero dizer, não, há dias de página em branco, ou seja, há dias em que, sabes, a escrita não flui muito bem, claro, eu faço outras coisas. Ok. Faço outras coisas. Eu nunca senti isso como angústia. Ok. E procuro não o fazer, né? Porque a escrita tem muitas dimensões. Eu vou caminhar com um projeto na cabeça, com um livro na cabeça, eu vou ler, eu vou rever, eu vou fazer outra coisa qualquer. Não, para mim é quase o contrário, né? Ok. Sim, demasiadas coisas. E a próxima pergunta tem um número, mas o número é meramente indicativo, portanto, se surgir mais, não há problema. 3 recomendações literárias. 3 o quê? 3 recomendações literárias. Ok, vamos lá. Ui, difícil isso, ok, mas eu vou então que me vier à cabeça, certo? Sim, senhor. Um livro muito perturbador, da Hilda Ilst, O Caderno Rosa de Lori Lamb. Não conseguiu ouvir, não conseguiu ouvir. Da Hilda Ilst. Sim. Um livro muito perturbador, inclassificável, a meu ver, que parava lá a Metamorfose do Kafka, que é um livro que eu adoro, em termos do quão perturbador. É um livro num outro universo completamente diferente. E o livro chama-se O Caderno Rosa, de Lori Lamb. Ok. Ok. Pronto. Hilda. Isto é mesmo difícil. Comboios rigorosamente vigiados, de Borromil Rabal. Eu adoro. Eu não li esse, eu li. Ele é belíssimo. Está-me a faltar. Agora não me consigo lembrar do nome, do título. É o outro do Raval. Solidão demasiadamente ruidosa. Exato. Uma solidão demasiadamente. Exato. Vê só este título. Que título, não é?
Sim, sim. Maravilhoso. E depois há um livro assim, um livro que me marca a minha vida de leitora, que é A Queda, do Camus. Oh, ok, equiparado com Memórias de Adriano de Yourcenar, mas só posso dizer três, não é? Eu tenho dificuldade em escolher, mas São dois sim, livros que eu A adoro. Queda do Camus, sem dúvida, eu comecei a ler A Queda às 11 da noite, tinha 20 e poucos anos, portanto, há 30 anos, acabei às 7 da manhã, curiosa com o Camus, e eu na altura, eu estava na Universidade no Porto e dividi o quarto numa residência. Eu estava tão irritada, eu tive de sair do quarto para ir chamar nomes ao Camus lá para fora, ok? Num livro soberbo, Uhum. né? Eu li depois O Estrangeiro, que de certa forma, eu não sei, bom, eu não os consigo comparar. Eu sei é que A Queda foi um livro muito impactante para mim, e o Memórias da Adriana, assim, este extra. Opa, tem passagens. Uhum. Tem passagens, não é? São dois livros que eu também adoro. Eu, por acaso, pronto, eu li primeiro O Estrangeiro e só depois é que li A Queda. Hum, Mas o Memórias de Adriano é daqueles livros que eu. Lá está, mais um. Eu não me canso de recomendar. maravilhoso. Há uma página do Memórias de Adriano. Bom, para já, o amor dele pelo Antino é assim Uhum. uma coisa. Beleza. Mas há uma página que eu acho que li umas 7 ou 8 vezes, que é o Adriano, deitado na Uhum. banheira, a olhar para o seu corpo e a perceber que envelheceu. Uhum. É uma das grandes páginas da literatura para mim, não é? Essa página da Yourcenar. Eu não, pronto, é um detalhe, mas é assim, é porque eu realmente li muitas vezes, porque eu pensei, há escritores, né, que, enfim, né, e depende dos livros também, Uhum. né? Ela faz-me lembrar de Brock também, que às vezes têm no prazer da escrita, uma beleza na escrita, Uhum. não é? Que não tem uma palavra a mais, que não é Exato. rebuscada, sabes? Que O não é forçada. destacamento. Mas é Uhum. belo. Pois, e isso e diz muito, Uhum. né? Neste caso, sobre a finitude, Uhum. né? E é ele observar as suas rugas, pensando no amante. Uhum. Então, né, bem mais jovem, né? E no Exato. fundo, a partir do lugar de medo de rejeição do grande imperador, do grande e inteligente imperador, conforme o retrata a Yourcenar, né? Uhum. Pelo menos. Então, pronto, sim, esses Então, livros. eu vou anotar estes quatro, não há problema, eu anoto estes quatro. Sim. E E agora? olha, este da Hilda Ilse eu não sei se, porque eu comprei uma edição brasileira, eu tenho por uma edição brasileira, eu não sei se ele está publicado em Eu Portugal. acho que é. Eu não sei, e é ela muito zangada com o mercado editorial, na verdade, escreve aquele livro. Pois. Diziam que ela era demasiado clássica, ela fica irritada e diz que vai escrever um livro. Bom, eu não vou usar as palavras dele, era muito atrevida. Tenho uma admiração e escreve este livro que é profundamente perturbador. Pois eu. Daí eu estar associado assim, à Uhum. metamorfose por um lado, numa outra linha, ou mesmo ao estrangeiro do Camus. Uhum. Sabes, é um livro e que eu acho, aí, provavelmente por ser uma escritora mulher, em termos do quanto ela marca a história literária, por essa. Né, estamos sempre a falar de novelas, Uhum. okay? Romance curto, de novela, como a gente quiser chamar, mas que são geniais. Uhum. E sobre este livro, né, é um livro muito menos falado. Ok. Uhum. Então eu fico aqui com estas quatro anotações e assim partimos para a última pergunta, que Ok. também já me disseram que é complicada, mas eu nunca a deixo de fazer. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Oh, vá, não. Eu não consigo. Sem título? Opa, João, e as pessoas respondem-te a isto? É isso?
É assim, Consegue tive a responder? pensar durante um momento, mas conseguimos arranjar algumas coisas. Ok, ok. Eu não vou conseguir, eu sou demasiado lenta, acho eu, para conseguir uma coisa dentro. Eu estava a tentar lembrar-me de uma performance que eu fiz na altura que eu ainda fazia performance, que eu acho que podia ser um título, porque era uma performance que tinha a ver com a minha vida na altura, mas eu já não me lembro. Não é, eu não devia ser grande coisa o título. Não vou roubar a expressão, foi verdade, Mendonça. Lado B. Qual? Ok. Qual expressão? Lado B. Ah, é Lado B. lado B. Lado Gosto. B. Pronto. Ok, vamos pôr Ok, assim. lado Ai, B. Sei. ai, mas eu não gosto. Eu gosto do título, mas agora fez-me pensar. Eu vou ter, eu gostava de ser o meu lado A, mas lado Ok. B. Ok. Lado B. Mas todos temos, né? Aliás, como o Rui Veloso canta, todos temos um lado lunar, portanto, se temos um lado lunar, temos um lado solar também, não é? Exato, exatamente. Sim. Pronto, e assim terminamos a nossa conversa. Espero que tenha sido boa. Olha, passou muito rápido. Espero que tenha sido boa também para quem nos está a acompanhar e para ti também. Olha, não sei se queres dizer uma coisa então aqui sobre o livro O Mel Sem Abelhas. Não, o que eu vou é continuar a lançá-lo no mês que vem, Uhum. e provavelmente em agosto ainda Ok, também. Fora de Lisboa, vou a Setúbal, ok, vou a Porto, espero ir a ok. Braga. Pronto, e que sim, e que tenho aprendido e gosto muito quando recebo feedback. Tenho aprendido a lidar com isso melhor, que eu sempre, antes tocava-me assim numa zona mais tímida, mas e portanto agradeço feedback sobre o livro. Ok. Pronto, seja ele qual for, a gente tem que lidar com ele, não é? Sim, Sim. senhor. Mais uma vez agradeço. Agradeço quer por esta conversa, quer por este livro, quer por um passo para o sul. Pronto, eu vou continuar a ser um fiel difusor das Ok. palavras, portanto. E pronto, bom resto de noite. Obrigado. Obrigada, Obrigado. obrigada.